Olá, esse é o segundo vídeo de uma série de 3 gravados em atendimento à chamada pública de inovação aberta publicada pelo Sebrae Bahia. O primeiro vídeo foi da CCE Busca de Oportunidade e Iniciativa, cujo resultado foi uma análise estruturada com apoio de inteligência artificial de um portfólio de produtos existentes para impulsionamento digital e assim para turbinar as vendas do participante por meio digital. Aqui em planejamento e monitoramento sistemático, a ideia é que, uma vez com um canvas estruturado pronto, o participante tem a condição de planejar uma campanha de impulsionamento, inclusive com a contratação ou com a implementação de uma ferramenta de chatbot comercial e uma ferramenta de monitoramento dos resultados, né, do andamento desse plano estruturado. As premissas permanecem as mesmas para a concepção da oficina, que são o foco em quem já empreende, que é o perfil do egresso do Empretec, ME, empreendedor individual e o MEI. A segunda é a aplicabilidade imediata, o que já está subentendido quando a gente está elaborando uma oficina. A terceira é a acessibilidade digital, com incorporação de ferramentas digitais, promovendo um ganho de eficiência para o participante. E, por fim, o uso estratégico da inteligência artificial. Se lá em busca de oportunidades eu expliquei que o uso da IA era como um meio e não um fim, e dei o destaque que ali a gente estava estimulando fortemente um dos pilares educacionais preconizados pela Unesco, que é o aprender a ser, porque a IA, o aprendizado da IA, ele leva para outras disciplinas da vida dele. Aqui eu faço um destaque adicional ao estímulo do aprender a fazer, porque eu relaciono diretamente a elaboração do plano à parametrização e configuração de ferramentas, tanto de atendimento, que é o chatbot comercial, e a ferramenta de monitoramento, que pode ser um Trello, um Notion, vou citar mais lá na frente. A estrutura da oficina, portanto, tem 5 etapas. A primeira etapa é a construção de um plano comercial, o plano propriamente dito. A segunda é o planejamento da ferramenta de atendimento. A terceira é a definição de indicadores e metas. A quarta, a análise de riscos e alternativas e tomada de decisões. E a quinta, a escolha de uma ferramenta de monitoramento. A primeira etapa, portanto, é o plano, a construção do plano comercial digital. A IA aqui vai ajudar o participante a transformar aquela ideia que foi concebida e estruturada no módulo de busca de oportunidades numa situação real, prática, estruturada para fins de planejamento. Pegando o exemplo, talvez de uma nutricionista que tenha saído de lá com a ideia de vender marmitas saudáveis, marmitas fitness, para um segmento de clientes mulheres de 25 a 40 anos, que trabalham fora, frequentam academia e que, por exemplo, moram na cidade de Feira de Santana, na Bahia. A IA pode devolver uma consulta dessa, trazendo interesses comuns desse público que ajudaria o participante a refinar o público e conceituar a mensagem da campanha. Pode trazer, por exemplo, os horários em que essas pessoas estão mais engajadas para justamente fazer as compras, acessar os anúncios. Pode trazer um tom preferível, uma abordagem que seja mais sensível a esse perfil de público. Pode também dizer, olha, predominantemente esse tipo de perfil acessa tais redes ou de tais forma, que vai ajudar o participante a ter uma noção mais clara dessa campanha. O resultado, portanto, é o participante sair dessa etapa com um público refinado, conseguindo uma mensagem que gera um call to action, uma ação imediata, uma chamada para ação imediata, vai definir um conceito visual para os posts, para os anúncios e vai ajudá-lo a escolher um canal, além de definir um orçamento para essa campanha. A segunda etapa, uma vez estruturada a campanha, a gente estrutura o atendimento, é o planejamento da ferramenta de atendimento. Eu imagino que muitos participantes nunca tenham visto as configurações, as parametrizações de bastidores de um chatbot. Vários já devem ter interagido com o chatbot como clientes, em clínicas, em bancos, etc. Mas as configurações imagino que não. Então eu pretendo dedicar alguns instantes para poder orientar, esclarecer
o que há por trás, como é que as configurações são feitas, mostrar alguns frames, algumas interfaces, né? E aí possibilitar depois que cada participante, de acordo com a sua ideia estruturada, possa simular, possa estruturar um fluxo de conversa. No caso da nutricionista, ela talvez pudesse preparar as configurações, as mensagens de boas-vindas para os clientes que acessam as páginas de venda e conectam os canais de atendimento. Então, mensagens de boas-vindas, a configuração para disponibilização de um cardápio, o cardápio da semana ou do dia, mensagens para o fechamento dos pedidos, de entrega, um link de pagamento para reclamações, enfim. A IA ajudaria a criar essas mensagens automáticas e personalizadas para cada etapa. O resultado dessa etapa é que o participante sai com um briefing para cadastrar na sua ferramenta contratada ou para encaminhar para uma agência se ele vier contratar uma agência. Feito isso, está na hora de definir os indicadores de performance. Porque assim, vou fazer uma campanha, eu preciso estabelecer resultados a serem alcançados. E aí, com o auxílio da IA, ele pode configurar, pode definir esses indicadores, que podem ser, por exemplo, os leads, cliques, taxa de conversão, quantidade de vendas, resultados financeiros de vendas, enfim. E a IA ajuda a converter esses indicadores em metas objetivas de curto prazo. A nutricionista, por exemplo, pode fazer isso em quantidade de marmitas vendidas ou clientes engajados, cliques que foram dados na campanha, enfim, essa é a etapa de definição de indicadores e metas. Na quarta etapa, quero dedicar uns minutos para análise, para um estudo de riscos e alternativas e decisões que podem ser tomadas diante dos riscos mapeados, né? Por exemplo, a nutricionista pode identificar que com aquele conceito, com aquela linguagem, com aquele investimento que foi feito, o engajamento foi baixo nas primeiras postagens. O que ela tem que fazer? O que ela pode fazer? Então, lançando esse prompt, um prompt guiado com alguns argumentos que a gente pode ajudar o participante a incorporar no prompt, a IA pode trazer uma devolutiva que vai ajudar o participante a refletir sobre as alternativas. O que ele faz? Aumenta o orçamento? Altera o conceito? Muda a linguagem? Faz uma nova campanha? O que ele faz? Né? E aí define também alguns critérios para a mensuração dos resultados. Né? Por exemplo, se não tiver pelo menos 50 cliques em 3 dias ou no número X de dias, aciona o plano B. E aí o plano B vai ter características parecidas, ele vai configurar de novo no mesmo formato, ou seja, já mostra inclusive a possibilidade do participante replicar isso ainda na própria oficina ou com esse aprendizado levar para o futuro para ele tocar isso de maneira autônoma. E a quinta etapa é a escolha de uma ferramenta de monitoramento, que hoje as mais comuns, as conhecidas, são Trello, Notion, que estão aí disponíveis no mercado. Né? Da mesma forma, eu pretendo mostrar as interfaces, pretendo esclarecer algumas funcionalidades e fazer a simulação prática de como é que seria a configuração da estrutura de monitoramento dessa campanha, para que ele possa fazer uso disso de maneira autônoma e disciplinada, inclusive. Né? O resultado é que ele sai com o plano configurado, a campanha comercial estruturada também para atendimento, uma análise de risco, planos alternativos e uma ferramenta de monitoramento. Assim, a gente caminha para o final da oficina já fazendo a ponte com a próxima oficina, que vai ser persuasão em rede de contatos. O participante sai de PMS, de Planejamento e Monitoramento Sistemático, com um plano comercial para vendas digitais estruturadas, metas definidas, ferramentas de gestão, tanto de atendimento quanto de monitoramento de resultados definidas, um plano B ou C, e está na hora agora de colocar isso em campo e para promover ganho de escala, está na hora dele ir negociar tanto com quem for fornecer essas ferramentas, como com um influencer que pode promover esse ganho de escala para essa campanha. Ok? Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima oficina, que é Persuasão em Rede de Contatos. Até lá!